Olá, o meu nome é Helena Pimentel Fonseca, sou terapeuta ocupacional, tenho mestrado em Neuropsicologia e trabalho na Casa do Alecrim da Alzheimer Portugal. Hoje venho dar-vos algumas atividades de estimulação para pessoas com demência. Nesta quarentena, de facto, estamos confinados todos nós aos nossos domicílios e, portanto, surge esta necessidade de estruturarmos as nossas rotinas e das pessoas de quem cuidamos. A ocupação, de facto, dá sentido à nossa vida, a qualquer um de nós, e isto não é diferente quando falamos de pessoas com demência. Portanto, preservar a nossa identidade através daquilo que fazemos é absolutamente fundamental e, em simultâneo, estamos a conseguir estimular competências, que é muito importante nestas doenças. Em relação às rotinas, de facto, as nossas rotinas devem ser o mais estruturadas possível e, quando falamos de pessoas com demência, devem ser consistentes, familiares, mas ainda assim devem garantir uma riqueza, um equilíbrio, tanto incluindo atividades que são necessárias fazer, como os autocuidados, como atividades lúdicas ou atividades mais estimulantes do ponto de vista cognitivo, e que permitam, de facto, aqui um equilíbrio entre estimular, mas também relaxar. Neste vídeo vou dar-vos várias sugestões, mas elas são apenas isso, são sugestões, portanto, há que ter em consideração a pessoa de quem se está a cuidar e perceber que cada pessoa é uma pessoa e, portanto, vai haver provavelmente necessidade de adaptação. Por exemplo, no que diz respeito às rotinas, normalmente nós sugerimos que se façam atividades mais estimulantes do ponto de vista cognitivo e até motor na parte da manhã, porque normalmente as pessoas acabam por ter mais energia e estar mais atentas ali entre o pequeno almoço e o almoço, mas é óbvio que se para o vosso familiar isto não for verdade e se o vosso familiar estiver mais ativo na parte da tarde, então deverá ser nessa parte do dia em que desenvolvem as atividades mais estimulantes. Portanto, eu vou falar daquilo que pode ser global, do que é mais típico, mas é óbvio que depois tem que ser adaptado a cada pessoa, a cada fase da doença e a cada personalidade e interesses da pessoa. Acordarmos bem é muito importante para que depois o nosso dia corra melhor. Acho que isto funciona para todos nós. Quando falamos de pessoas com demência, isto é ainda mais evidente. Portanto, acordar bem a pessoa com calma. Agora, à partida, não temos para onde ir, não temos a pressa da rotina do dia a dia, portanto, podemos despender aqui de algum tempo nesta rotina, que é muito importante. Cumprimentar a pessoa, perguntar como é que dormiu, como é que se sente, partilharmos nós também como é que nós nos sentimos e tornar isto um diálogo e uma relação mais natural possível. Orientar a pessoa no tempo e no espaço. Por exemplo, olhar para a janela e dizer: olha, hoje está um bonito dia de primavera, já viste o sol? Já estamos a dar pistas que permitem que a pessoa se sinta orientada no tempo e podemos até já estar aqui a facilitar, por exemplo, a escolha da roupa. Em relação à tomada de decisão, à escolha, eu vou falar disto várias vezes, é muito importante a pessoa com demência ter ainda alguma possibilidade de escolher. Isto pode ir desde o mais complexo do o que é que te apetece fazer hoje, até uma coisa tão simples como o que é que tu queres vestir, queres esta camisola branca ou queres esta camisola cor-de-rosa, e dar as duas sugestões à pessoa, ok? Claro que isto vai depender da capacidade da pessoa, podemos ou abrir o armário e dar a escolher à pessoa, ou se a pessoa precisar de mais estrutura, então dar duas opções. Se estivermos a falar de uma pessoa que nem vai ser capaz de escolher entre estas duas opções, então podemos nós sugerir, mas ainda assim que seja apenas uma sugestão e não uma imposição, e dizermos: olha, eu acho que hoje ficava mesmo bem esta camisola, combina com os teus olhos, é alegre, estamos na primavera, o que é que achas? E portanto que seja uma sugestão. Estamos a estimular também e estamos a ir de encontro às capacidades e à personalidade da pessoa. Em relação à higiene, isto mantém-se também, mais uma vez, permitir que a pessoa faça tudo aquilo que for possível fazer, desde cheirar o sabonete, a poder esfregar partes do corpo, mesmo que não fiquem bem lavadas, e depois o cuidador faça o restante, mas de facto incluir a pessoa, dar a esponja para a mão, incluir a pessoa na atividade, são formas de estimulação, são formas de a pessoa também se sentir útil, de se sentir capaz, e não sentir que está ali apenas a ser alvo da prestação de cuidados por outra pessoa. Se estamos a falar de alguém que sempre gostou de se maquilhar, que sempre utilizou brincos, ou um senhor que sempre utilizou, por exemplo, a camisa ou o lenço de pano no bolso da camisa, tentar manter estes hábitos, tentar manter estas pequeninas
estratégias que vão fazer com que a pessoa sinta que a sua identidade está de facto a ser respeitada e que se mantenha a mesma pessoa que sempre foi. Mesmo que em termos cognitivos ou motores isto já não aconteça, nós estamos a respeitar a identidade da pessoa. E estamos mais uma vez a estimular. De manhã e ao longo do dia é muito importante fazermos alguns movimentos simples. E, por exemplo, quando a pessoa se senta na cama, está bem orientada, já está acordada, podemos sugerir, por exemplo, que estique os braços cá acima, que incline para um lado, que incline para o outro. Podemos pedir outros movimentos simples como abrir e fechar as mãos, dobrar o pescoço, olhar para um lado, olhar para o outro, permitir de facto que a pessoa alongue e que desperte. Isto dá uma maior consciência do corpo, estamos a prevenir também deformidades e existem depois, obviamente, vários tipos de exercícios mais ginástica que se podem fazer e que permitem que a pessoa faça alguma atividade física. A atividade física pode ser depois também realizada de forma natural em casa, através das tarefas domésticas, de idas ao quintal, ao jardim, se as pessoas tiverem essa possibilidade, e de facto poderem aqui mover o corpo de uma forma mais funcional, mais natural, que talvez até seja mais motivante para a própria pessoa. Em relação às tarefas domésticas, é muito importante nós tentarmos que quem já tinha estes papéis de ser dona de casa, de se envolver no cuidar da casa, que possa mantê-lo. E quem nunca o fez, podemos tentar que agora o faça, porque não? Conheço vários senhores que apenas agora, com 80 e tal anos, começaram a colaborar em algumas tarefas, porque de facto também têm mais disponibilidade e menos interesse para outras coisas e, portanto, poder ajudar, por exemplo, a colocar a mesa, a levantar a mesa, a fazer a cama, tarefas simples como abrir uma janela, abrir uma cortina, tratar da roupa, desde poder estender ou apanhar a roupa, e estamos aqui a fazer também algum trabalho a nível dos braços, e dobrar a roupa, por exemplo, se dobrar roupa de calças ou casacos for muito difícil, podemos sugerir que dobre apenas um pano da cozinha ou uma fronha, portanto são peças de roupa mais simples e que permitem que pessoas em fases já mais avançadas ainda consigam participar e se sintam úteis. Isso é o mais importante, é que a pessoa se sinta capaz, que sinta que está a colaborar e não apenas que está ali a ver o outro a fazer. Varrer, limpar o pó, limpar uma mesa, lavar o lava-louças, portanto, tudo tarefas que são simples e que mesmo que não fiquem feitas na perfeição, permitem que a pessoa esteja incluída e estamos a estimular de uma forma o mais natural possível. É muito importante. Na cozinha há também várias atividades que se podem fazer, desde descascar, cortar, se a pessoa tiver esta capacidade, obviamente, e em segurança, lavar legumes, lavar fruta, descascar fruta, por exemplo, fazer uma salada de frutas para alguém que já não consiga utilizar uma faca, por exemplo, é perfeitamente execuível, portanto nós podemos fazer a parte de descascar e cortar a fruta que precisa de uma faca. A pessoa com demência pode descascar uma banana, descascar uma laranja, uma tangerina, portanto frutos que não precisem de facto aqui de um outro utensílio. Pode também ir provando a comida enquanto está a fazer, e é muito provável que isso aconteça, e tudo bem, não há problema nenhum, a pessoa vai comendo enquanto vai fazendo, está envolvida, está a estimular um conjunto de competências e está a manter a sua identidade, e isso é o que de facto mais importa. Quando estamos a cozinhar, se a pessoa de facto já não tiver capacidade para cozinhar, podemos incluí-la, por exemplo, pedindo que vá buscar uma cebola. E ok, é certo que daqui até a pessoa ir buscar a cebola pode esquecer-se daquilo que pedimos, mas em vez de repetirmos constantemente, vai buscar uma cebola, eu pedi-te uma cebola, podemos pedir à pessoa, podemos dar várias pistas em que usamos a palavra cebola, mas não estamos constantemente a repetir a ordem, e assim a pessoa não se sente que se esqueceu, não se sente frustrada, e nós também provavelmente não nos vamos sentir tão frustrados porque já não estamos a repetir exatamente a mesma frase. Portanto, podemos dizer: olha, podes vir buscar uma cebola, se faz favor, e a pessoa vai andando, e nós podemos sugerir: olha, se calhar traz-me uma cebola grande, esta receita pede uma cebola grande, portanto se calhar é melhor.
Ou então dizer, esta cebola vai ficar aqui mesmo bem neste refogado. Portanto, pedir à pessoa que colabore connosco, por exemplo, provando aquilo que estamos a cozinhar, dizendo, olha, vê lá se achas que está bom de sabor. Estamos a incluir a pessoa não está ali simplesmente a olhar para nós enquanto nós estamos a cozinhar. Podemos ir falando sobre aquilo que estamos a cozinhar. Há uma quantidade de estratégias que nós podemos utilizar durante a cozinha e não sugerir, por exemplo, olha, fica ali na cozinha, na sala a ver televisão, se isto for aborrecido para a pessoa, porque não ela estar ao nosso lado enquanto cozinhamos e irmos tornando isto um momento significativo para ambos. Em relação a tarefas que permitam fazer uma estimulação cognitiva, desafiar a mente, existem vários manuais. No site da Alzheimer Portugal existe também um documento que tem algumas tarefas de estimulação cognitiva e provavelmente irão sair mais, portanto estejam atentos. Eu vou apenas dar aqui algumas sugestões, mas relembre sempre que de facto é muito importante termos atenção às capacidades da pessoa e, portanto, vamos estimulá-la através destas atividades, mas ter sempre atenção se o nível de dificuldade é adequado à capacidade da pessoa. Temos, por exemplo, sopas de letras, em que se a pessoa não conseguir encontrar as palavras na diagonal, tentarmos que sejam sopas de letras apenas na horizontal ou na vertical. Se mesmo assim a pessoa tiver dificuldade, nós podemos dizer, olha, eu acho que há uma palavra aqui nesta fila, e fazermos ou uma seta ou apontarmos para a fila. Portanto, dar aqui a ajuda que a pessoa precisar. Escrever palavras começadas com uma determinada letra, ou escrever categorias de animais, ou de roupa, ou de fruta. Fazer tarefas de cálculo, que pode ser mais simples ou mais complexo, consoante aquilo que a pessoa consiga fazer. Provérbios, portanto, os provérbios funcionam com pessoas até fases bastante avançadas, porque é uma memória, digamos assim, que está aqui decorada, está bem guardada, tal como as nossas músicas populares, por exemplo, para quem já as cantava. E, portanto, em relação aos provérbios, nós podemos fazer desde uma tarefa apenas oral, em que dizemos grão a grão, e a pessoa diz, enche a galinha ao papo. Ou então escrevermos, por exemplo, escrevermos mais vale um pássaro na mão, e depois a pessoa completa o que falta. Ou simplesmente ler provérbios ou copiar as frases dos provérbios para uma folha. Podemos também sugerir, por exemplo, que a pessoa veja fotografias, álbuns de fotografias em revistas, na internet, fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto que seja importante para a pessoa e a pessoa poder ver imagens ou poder ver vídeos sobre isso e conversar, nomear objetos, nomear caras de pessoas famosas. Portanto, existem várias tarefas que nós podemos fazer aqui para estimular mais a parte cognitiva. Em relação a ler e escrever, podemos sugerir que a pessoa faça cópias, e isto pode ser desde cópias de textos inteiros até apenas frases ou simplesmente palavras. Costumo sugerir que a pessoa escreva o seu nome, escreva a data. Isto permite que se oriente e, de facto, escrevermos o nosso nome é muito importante porque permite não só aqui uma questão identitária, mas também, de facto, que não se perca tão cedo esta capacidade de assinar o nome, que, como sabemos, é bastante importante para tratar uma quantidade de assuntos. Escrever coisas de que gosta, coisas de que não gosta, escrever letras de canções, poemas que conheça. Tudo isto pode ser interessante para a pessoa. E conversar de facto com pessoas com demência pode ser um desafio, mas pode ser igualmente gratificante. É possível ter conversas sobre o passado, sobre opiniões da pessoa, sobre gostos da pessoa, mas obviamente que isto vai depender muito da nossa capacidade de nos adaptarmos à conversa da pessoa. Portanto, convém talvez não fazermos perguntas muito abertas, convém contextualizar a conversa. Podemos usar imagens, podemos usar vídeos, músicas, objetos que permitam facilitar aqui a conversa. Podemos sugerir, por exemplo, temas mais relacionados com o passado, porque a pessoa se lembra normalmente mais das coisas do passado, e ter uma conversa, por exemplo, sobre como é que era a infância antigamente. Antigamente não tinha nada a ver com a infância de hoje em dia, não é? Eu tenho a ideia que antigamente se jogava ao peão, brincava-se muito na rua, como é que era? E, portanto, tentar aqui ver que tipo de resposta é que a pessoa nos dá. Se ainda assim a resposta for só, era bom,
Tentámos nós então induzir, era bom, não era? Antes havia uma liberdade, as crianças podiam brincar em segurança, ou então falar sobre a questão de que antigamente as crianças não podiam ir à escola porque tinham que ajudar os pais. E isto vai provavelmente explotar aqui memórias e vai fazer com que a pessoa consiga participar ativamente na conversa e que se sinta mais uma vez valorizada, e isso é muito importante. O acesso às novas tecnologias pode parecer um grande desafio, e de facto é, mas não é impossível, e podemos sugerir que a pessoa com demência, tendo capacidade, tendo interesse para isso, possa participar, por exemplo, escrever o seu nome no computador, ver imagens, como eu referi, ver vídeos no computador, por exemplo, vídeos da Eurovisão ou pequenos certos de filmes antigos. Podemos, por exemplo, recorrer aos tablets, não é? Que têm aplicações com jogos de treino cognitivo e perceber se de facto é adequado à pessoa ou não. Portanto, há aqui um conjunto de possibilidades. Fazer videochamadas com os amigos, com a família, e nesta fase é super importante e permite que a pessoa esteja incluída, que veja o outro e que consiga comunicar e que consiga estar em relação. Música. A música é normalmente uma chave de ouro quando falamos aqui em pessoas com demência. É óbvio que temos que ter sempre em conta os interesses da pessoa. Normalmente as músicas alegres, músicas populares com ritmo funcionam bastante bem, mas lá está, temos que conhecer a história prévia da pessoa. Se estamos a falar de alguém que sempre ouviu apenas música clássica e ópera, então será isso que iremos sugerir, obviamente. Completar letras de canções, isto tanto pode ser cantado como dito, como escrito, e depois obviamente cantar. Ouvir música e cantar com a pessoa é muito importante, é completamente diferente a música estar só a dar como som de fundo, ou estarmos envolvidos em que estamos a cantar, a olhar um para o outro. Isto facilita que a pessoa se recorde mais das músicas e que participe. E depois deixar a criatividade vir ao de cima e dançar, ou fazer ginástica, ou inventar uma coreografia simples. Normalmente funciona muito bem e permite aqui de facto tanto uma estimulação como um certo relaxamento e um certo alívio, tanto da pessoa com demência como nosso. Em relação à televisão, de facto a televisão pode tornar-se um pouco contraintuitiva, portanto a pessoa com demência pode estar a olhar para uma televisão mas não estar a perceber aquilo que está a ver, pode adormecer, pode achar que as pessoas da televisão estão a falar com ela e isto gerar aqui quadros de grande confusão e portanto nós temos que monitorizar muito bem como é que a pessoa está quando está a ver televisão. Se está interessada, se está feliz, se está envolvida, ótimo, então é de manter, é de promover isto. Se de facto está num destes outros quadros que eu referi menos positivos, então temos que perceber bem se o problema não é, por exemplo, daquilo que estamos a sugerir que a pessoa veja, não é? Por exemplo, sugerirmos programas da RTP Memória que possam ser interessantes para a pessoa, ou jogos de futebol, programas de vida selvagem, balé, de ópera, programas cómicos que seja com humor simples, programas de cultura geral. Portanto, tentar que a pessoa veja aquilo que consegue perceber e que lhe é interessante. Nesta altura em que de facto o telejornal está carregado de notícias um pouco duras e preocupantes e até ansiogénicas, tentar perceber se isto é bom para a pessoa ou não, se é bom estar a ver o telejornal ou se devemos de facto reduzir esta exposição e promover o envolvimento noutro tipo de programas. A pintura pode ser uma atividade também interessante, tanto para quem já o fazia como um novo interesse, como uma descoberta. Aquilo que chamamos sempre a atenção é para tentarem e conseguirem, obviamente, não dar desenhos infantis à pessoa com demência. Não é? Estamos a falar de alguém adulto e, portanto, não há necessidade nenhuma de estar a pintar desenhos infantis. Portanto, existem vários livros, existem várias imagens na internet, desenhos para adultos pintarem, portanto, com paisagens, com tipo mosaicos. Portanto, há uma panóplia enorme hoje em dia de desenhos que
que se pode sugerir, e normalmente é mais fácil para a pessoa pintar com lápis de cor, mas existem outros materiais que podem experimentar, consoante tenham ou não e consoante vejam se funciona com a pessoa, como canetas de feltro, aguarelas, tintas. Portanto, mais uma vez, dar espaço à criatividade e ser surpreendido, que normalmente há surpresas pela positiva. Em relação ao tricô e ao crochê, é provável que a pessoa ainda consiga fazer algumas coisas, porque lá está, é uma memória procedimental, digamos que os dedos estão automatizados a fazer aqueles movimentos, mas a pessoa pode já não conseguir, ou por ter dores articulares, ou por não conseguir ver bem, ou até mesmo por problemas cognitivos. E portanto, se isto já não for capaz, ou se nós não formos capazes de ajudar a pessoa a fazer uma determinada peça, podemos sugerir simplesmente que nos ajude a enrolar ou desenrolar novelos de lã. Isto pode tornar-se uma atividade que, sendo estimulante, é também muito relaxante. Portanto, permite que a pessoa esteja envolvida com materiais que sempre foram importantes para si e que consiga fazer algo ainda relacionado com isso. Em relação à espiritualidade, e isto independentemente da religião da pessoa, quer tenha, quer não tenha, é importante mantermos e nutrirmos a nossa espiritualidade e a espiritualidade da pessoa com demência. Portanto, perceber que rituais é que sempre foram importantes para a pessoa, ou descobrir novos rituais e tentar incluir isto na rotina. Desde assistir à missa na televisão, a poder rezar o terço, a ler passagens da Bíblia, ou passagens de outros rituais, de outras religiões que sejam importantes para a pessoa. Portanto, tentar aqui promover aqui momentos que sejam de grande significado, de fé, de esperança e que tranquilizam também. Pronto. Cânticos que estejam associados à espiritualidade, todo esse tipo de rituais que podem tranquilizar a pessoa e lá está, manter aqui a sua identidade. Cuidar do outro é fundamental, portanto, permitir que a pessoa com demência cuide de si própria, mas que possa também cuidar do cuidador. E por que não sugerir, por exemplo, uma massagem nos ombros, nas mãos, nas costas. Portanto, nós podemos fazer à pessoa como tentar que a pessoa nos faça a nós. Isto é super importante porque permite que a pessoa lá está, esteja a dar ao outro, se sinta útil e aqui para o outro, neste caso para o cuidador, que também possa ser um momento de relaxamento, de interação, de união e de voltar a ter significado, não é? Nesta relação. E para terminar, queria reforçar que cuidar de alguém com demência é uma missão muito desafiante, é certo, mas igualmente gratificante e é um ato de amor mesmo muito bonito e, portanto, se o pudermos fazer de uma forma mais consciente e lá está, muito adaptada à pessoa de quem cuidamos, temos que ler, temos que ver estes vídeos, temos que nos informar de facto, mas depois pensar, ok, como é que eu vou conseguir que estas estratégias se adaptem à pessoa de quem eu cuido, para tornar a vida desta pessoa com significado. Portanto, não é por ter demência que esta pessoa deixa de ter um sentido para viver. Se calhar temos é que ser nós a encontrá-lo e a nutri-lo diariamente através destas e outras atividades. Portanto, espero que estas atividades e estas ideias sejam estimulantes também para o cuidador e que possam ajudar de alguma forma nestes tempos em que de facto estamos confinados aos nossos domicílios, mas ainda assim é possível promover rotinas com ocupações significativas e lá está, dar sentido à vida. Muito obrigada.